Olá, aqui é o professor Rafael, professor de Filosofia e Sociologia na Universidade Infantil, Colégio e Curso Performance. Estou aqui hoje para debater um pouco sobre filosofia e sociologia. Eu acho que é importante começar debatendo a importância da filosofia hoje no ensino, né? Acredito que a gente vive numa sociedade com muita razão instrumental. O que é razão instrumental? A gente não consegue debater nada até o fim. É tipo só senso comum ou aquela ideia de lacração. Nunca chega a ideia de questionar e raciocinar e criticar realmente. Tentar encontrar uma resposta, questionar. Dentro de sala de aula, nós professores de filosofia, tentamos ensinar nossos alunos a usar uma razão crítica, a questionar a sociedade, a questionar a existência, a questionar a política, a questionar tudo. Então, para isso, nós, professores de filosofia, trabalhamos incansavelmente para tentar aumentar o porte dos nossos alunos para cada vez mais conseguirem debater diversos temas, como ética, política e existência também, né? A gente debate um pouco de tudo. A gente vai de debates de Deus, religião, até debates atuais sobre política, esquerda, direita. Sempre estamos debatendo algo. Nós, professores, sempre estamos tentando fazer nossos alunos debaterem. Sempre saírem daquele senso comum, saírem daquele mundinho de rede social, querendo ou não, na qual é importante sempre lacrar, para tentar debater e questionar tudo que existe nesse mundo. Essa disciplina é tão importante dentro do ensino médio e do fundamental também. Porém, no ensino médio a gente tem um pouquinho mais de liberdade para trabalhar alguns temas. E por isso a gente consegue puxar nossos alunos para a nossa realidade, para a realidade do mundo, né? E tirar ela daquele tempo na qual o importante é só falar, só ganhar um debate, né? O importante, eu sempre falo para meus alunos, o importante é ser racional e questionar. Não importa se seu questionamento vai chegar a algo, como posso falar, vou falar errôneo, errado, mas sim tentar começar algo. E para isso, a filosofia no ensino médio está sendo bastante trabalhada. No Enem, por acaso, a gente trabalha 3 focos, né? A gente tenta desenvolver o senso crítico dos nossos alunos, o poder de argumentação, sempre para eles poderem argumentar dentro de uma redação, sempre poderem questionar os quesitos dentro de uma prova, sempre trabalhar com aquilo, sempre se comunicando, sempre falando. A filosofia não é aquela matéria que é apenas decorar e só sei que nada sei, penso logo existo, decorar essas pequenas frases e falar. É você entender do que você está falando e conseguir questionar aquilo, conseguir falar sobre aquilo. Conseguir chegar a uma verdade, buscar pelo menos. E aí que tá. Dentro do Enem, dentro do curso de ensino médio, a gente tenta puxar muito essas habilidades dos alunos, para eles conseguirem se comunicar. Uma redação mesmo, uma redação com filosofia, nossa, como é importante. Você conseguir argumentar, questionar o que está sendo trabalhado ali, desenvolver uma habilidade, para daí começar a sua redação é o primeiro passo. Dentro de questões, você conseguir argumentar, entender o que está sendo trabalhando ali, muito importante. Exemplo, prova do Enem, a gente tem aquelas questões fáceis e aquelas questões difíceis. A gente tem a de nível 1, nível 2, nível 3, na qual o aluno ele tem que aprender a argumentar, ele tem que aprender a dialogar com a questão. Ele tem que compreender do que a gente está falando naquele momento. E aí que tá, a filosofia ela auxilia isso. Até que vou lembrar vocês que a gente não trabalha mais no ensino médio filosofia, sociologia, história e geografia. Trabalha humanas. É argumentar, é juntar as disciplinas. Para daí a gente conseguir trabalhar de maneira certa, de maneira que você consiga juntar e questionar aquela questão. Até que nos últimos anos, dentro do Enem, falam que história pouco se cai. A verdade não, né? A história, ela tá dentro da sociologia, ela tá dentro da filosofia, ela tá dentro da geografia. A gente está se comunicando. As disciplinas estão se comunicando uma com a outra. Então, quando você aborda aquela questão, quando você trabalha com aquela questão, você está usando tudo o que você aprendeu, inclusive filosofia e sociologia. E aí que tá. Em 2023, caiu uma questão de Machado de Assis, na qual trabalhou com o livro Brás Cubas, na qual você falaria que era uma questão de literatura.
Você morreria acreditando que era uma questão de literatura, mas era uma questão interdisciplinar, na qual você necessitava de habilidades literárias, você necessitava de habilidade de literatura e de filosofia. Até porque só tinha um nome ali que qualquer pessoa que tenha dado filosofia em qualquer momento do colégio ou da sua vida saberia, que era a palavra sofista, né? Aquelas pessoas que têm uma habilidade de falar bonito, aquelas pessoas que têm uma habilidade de argumentar, mas que não estão presas com a verdade. É aqueles famosos enrolões, né? Aquelas pessoas que vão te argumentar, vão te enrolar, vão te levar na conversa, mas eles não têm compromisso nenhum com a verdade. E é que tá. Dentro do Enem, vocês têm que aprender essa ideia interdisciplinar, na qual vocês vão se comunicar com diversas matérias. Filosofia, história, filosofia e sociologia, sociologia, história, sociologia e geografia, literatura e filosofia, sempre estão juntas, sempre estão se comunicando. Então, eu sou muito bom em história, mas não sou bom em filosofia. Você é bom nos dois. Você só não sabe ainda comunicar os dois. Que você aprender facilita muito sua vida. E filosofia, ela traz essa habilidade de desenvolver o senso crítico e argumentação. Argumentar. Sempre tem um poder de argumentação. Logo, filosofia, ela trabalha com conceitos filosóficos, na qual vou trabalhar com conceitos contemporâneos. Sempre se comunicando com aquela prova do Enem, sempre argumentando e conversando. E aí que tá. Quanto mais você elabora, questiona, argumenta, tenta resolver problemas filosóficos, problemas do mundo, mais preparado você está para a prova. Você tem que questionar a todo momento, você tem que conversar com a questão. Por isso que eu estou falando, filosofia é de suma importância no ensino médio, para o aluno adquirir essa habilidade de argumentar e de questionar e resolver problemas filosóficos. Filosofia não é decorar. Eu posso saber hoje toda a história da vida do René Descartes, do Jean-Paul Sartre, e não entendo a filosofia dele. Você tem que entrar dentro da filosofia dele, argumentar com a filosofia dele, concordar ou não, aí é com você, para daí resolver uma prova com ele. E o Enem traz essas habilidades. Ele quer que você questione e argumente com a questão a todo momento. Ele quer que você entre, sente naquela cadeira no dia, converse com aquela prova. O Humanas está pedindo isso. Por isso que, se hoje eu fosse parar aqui e tentar falar para vocês o que estudar para o Enem, eu falaria a verdade para vocês. Existem assuntos que caem mais, verdade, e assuntos que caem menos. Mas não é decorar qualquer assunto, não é você tentar pegar aquele assunto e simplesmente... René Descartes cai muito no Enem. Sim, é um dos primeiros, cai bastante. Mas não adianta você saber toda a história do René Descartes se você não entende. Você pode saber todas as frases dele que você não entende o René Descartes. Você tem que entender a filosofia do René Descartes. Então, se hoje eu mandasse você avaliar, estudar alguma coisa, eu mandaria você estudar, nesse pouco tempo, alguns quesitos mais amplos, como ética, política, existência. Vamos lembrar que o Jean-Paul Sartre, ele cai direto no Enem, ele sempre está lá, falando do existencialismo, a existência precede a essência, na qual sua essência é construída através da sua vida, o que você vai construindo sua personalidade, suas características, quem você é. Então, esse seria meu conselho para quem estiver escutando. Estude um pouco de política, um pouco de ética e existência. Claro, sempre dê uma olhada também nos clássicos. Platão, Sócrates e Aristóteles, não nessa ordem, né? Sempre estarão lá para te apoiar. E o Enem ama eles. Sempre tem um clássico lá. Ano passado, sofistas caíram, né? Acabei de falar de Brás Cubas. Junto com literatura, caiu os sofistas. Sofistas, Sócrates, debate ali, ó. É isso que o Enem quer. Em 2023, além do sofista, além do Sartre, a gente também teve a questão do Paulo Freire, né? Sempre falando pra gente, olha, aluno não é banco. Aluno não é um professor chegar numa sala e depositar um monte de conteúdo sem fazer ele questionar aquele mundo. O professor ele precisa ser aquele elo que faça o aluno sair da sala. Que o aluno comece a questionar o mundo, olhar o mundo e poder falar com o mundo. Não ficar decorando coisa em sala de aula. E o Paulo Freire, ele veio no Enem falando isso com a gente, né? Sempre argumentando, saia da sala, transforme o mundo do seu aluno num mundo mágico. Faça ele compreender o universo à sua volta, não apenas decorar. Eu acho que o Paulo Freire tem muito a ver com filosofia.
Porque ele quer o quê? Que você não decore, ele quer que você aprenda sobre o mundo. Você aprenda o que está na sala para se comunicar com o mundo. Então, gente, outra dica muito importante para vocês olharem para o Enem, educação, né? Então eu vou parando por aqui, professor Rafael de Filosofia, da família Universidade Infantil.